Olá, olá pessoal! Agora vamos para nossa segunda live do dia com a Júlia Sarbugosi, que é atriz, fotógrafa, comunicadora, professora. Gente, é muito tópico aqui. Hoje a gente vai focar, né, na história dela, na jornada dela, pessoal e profissional, e morando no exterior. Ela já morou em vários estados no Brasil e em diferentes países, já morou aqui nos Estados Unidos e agora está na Nova Zelândia e ela já está aqui. Vamos convidar. Oi! Aê! Muito Tudo bom, muito bem? bom. Muito obrigada, Júlia, por dedicar, né, o tempo aqui. A Júlia tem 40 minutos, ela tem que sair para buscar a filha dela. Então a gente vai aqui focar na jornada pessoal e profissional da Júlia e o que é ser um profissional brasileiro no exterior e conhecer um pouco mais aí dessa vida do outro lado do mundo. Então conta pra gente, Júlia, quem é a Júlia, de onde ela é e como Uhum. tem sido essa jornada da Júlia para o exterior. Então, quem é a Júlia? Cara, eu acho que essa busca vai ser eterna, espero. Tô sempre em transformação, tô sempre em novas descobertas, né? Busca por novos conhecimentos. Então acaba que a gente vai mudando, né, nesse meio do caminho, mas assim, quem é a Júlia? Vamos lá. Então, normalmente quando me perguntam isso, eu vou para o meu lado profissional. Eu acho que é até comum, não sei se faz parte da nossa cultura, mas profissionalmente falando, eu tenho duas formações como atriz, morei no Brasil até os meus 38 anos, vou fazer 45 esse ano. Ó, tá Oxi, super bem, super bem. obrigada. Obrigada, Joãozinho. Calma aí que o Joãozinho acabou de me mandar aqui um recado falando que meu áudio estava batendo. 45 vou fazer esse ano, então tenho duas formações como atriz. Trabalhei no Brasil durante 23 anos nessa área, né, atuando, mas também, paralelo a isso, eu tinha minha empresa de vídeo, de audiovisual, com dois sócios, que são meus irmãos. Então, eu dizia que eu trabalhava para pagar o meu vício, que era atuar. Então, eu trabalhava como empreendedora já no Brasil, para eu poder ter dinheiro e poder recusar trabalhos como atriz não muito legais, ou para eu poder produzir a minha peça, para eu poder pagar as minhas contas e, né, Que enfim. legal. Então eu já empreendia no Brasil antes de sair, né? Que no Brasil não é muito fácil, né, empreender no Brasil, né? Né, é muito burocrático, né? Principalmente quando você compara com Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país realmente com uma facilidade para o empreendedor, e até Estados Unidos, eu morei 2 anos e meio nos Estados Unidos e também senti uma diferença tremenda com a facilidade, sabe? De você conseguir ter o seu CNPJ, que não se chama CNPJ, né? Nos Estados Unidos era questão de dias, de 48 horas, se não me engano. Mesmo a Nova Zelândia ainda é mais rápido, você faz tudo online. E, então, a questão burocrática realmente facilita tremendamente. Acho que o Brasil ainda tá engatinhando nisso, né? Existem razões para esse país ser, né, o nosso país, Brasil, ser tão burocrático. Mas, enfim, realmente não é fácil empreender no Brasil, mas empreendi durante 8 anos até que eu fui embora. Continuei empreendendo até de longe, que eu fui para a Austrália, do Brasil, e tinha um fuso que variava entre, acho que 12 e 15 horas, dependendo da estação. Mas eu acordava já com o e-mail do cliente e o cliente acordava, já tinha a minha resposta. Então, tinha esse delay grande, mas funcionou durante 1 ano e pouco, assim, 1 ano e 2 meses, se eu não me E engano. como que você trabalha quando você foi para a Austrália e ainda trabalhando no Brasil, ainda com o audiovisual, a empresa do audiovisual? Ainda com audiovisual. Eu mantive, até que chegou uma hora que não deu mais exatamente por esse delay grande. Mas eu saí do Brasil, mantive o audiovisual, mas eu ganhava em real e Austrália, né, o dólar australiano, então tem uma grande diferença. Então, Qual que é o valor? e na época eu acho que era quase 3, se eu não me engano, eu posso estar muito errada, pode ser 2,5, mas mesmo assim, o que é sei lá, vamos pensar aqui num café no Moeda Brasil. igual.
Não é igual, porque um café no Brasil finge, na época era R$ 5 e na Austrália eram US$ 4, então já partia aí do café mais caro, evitava tomar café. A Júlia é carioca, né, Júlia? Igual a Júlia Mas entrou aqui, eu lembrei. Carioca da gema, como é que funciona? super da gema. Da gema é quando você é filho de pais e mães cariocas, né? Pais e mães do Rio. E sim, sou carioca da gema. Que legal, que legal. Então, como é que começou essa jornada aí de por que Austrália, por que ir Uhum. fora, e agora Então, Nova Zelândia? quando eu tinha uma meta que era falar inglês, eu queria falar inglês, e aí eu falei, "Porque eu vou para os Estados Unidos, eu acho que é um caminho mais tradicional do brasileiro, né? E eu tenho uma prima que ainda mora lá nos Estados Unidos, né? E eu falei, vou para casa da minha prima. Então eu fiz um passinho de cada vez. O que eu preciso para os Estados Unidos? Vou tirar meu visto. Então tá, fui lá, tirei o visto. Na verdade, eu comprei a passagem antes, que eu descobri uma passagem em promoção. Falei, eu vou comprar essa passagem, eu vou conseguir para os Estados Unidos. Porque o visto para o americano tem uma dificuldade, né? Ninguém sabe exatamente o que acontece para ser aprovado ou reprovado. Então, eu fiz um passinho de cada vez em direção ao meu objetivo. Quero aprender inglês, me inscrevi primeiro lá num curso de inglês, tirei o visto americano, comprei a passagem, só esse caminho foi o inverso. Tirei o visto, fui para tirar o visto já com a passagem e ia para casa dessa minha prima para passar 3 meses. Santa inocência se achar que vai aprender inglês em 3 meses intensos, mas eu falei, eu vou viver essa experiência, né? Acho que todo mundo que, se puder viver a experiência de morar fora do seu país, né? Experimentar novas culturas, é grandioso, é grandioso. Então, eu tinha esse objetivo. E aí, comprei essa passagem, consegui o visto. Na semana, um dia depois que eu peguei até meu visto, eu conheci quem se tornou meu marido. Depois, né? Claro. No Ele Brasil. já conheci no Brasil. Ele é carioca brasileiro e ele estava no Rio, na cidade natal também dele, de férias. Ele já morava na Austrália há 7 anos. E ele estava de férias, eu solteira, ele solteiro. Nos conhecemos, ele estava na última semana de férias dele. E a gente ficou essa última semana juntos. Na época eu já tinha passagem para os Estados Unidos, eu iria depois de 4 meses daquela data. E, enfim, depois de uma semana juntos, ele voltou para a Austrália e aí a gente continuou se comunicando. E ele falou: por que ao invés de você aprender inglês nos Estados Unidos, você não vem para a Austrália aprender inglês? Eu falei: a ideia não é ruim. Então, eu estiquei essa passagem. Eu comprei a passagem, né? Eu iria até os Estados Unidos, fui até os Estados Unidos, fiquei no aeroporto e lá peguei uma outra, né? Um outro ticket, comprei uma outra passagem. Austrália. Para a Austrália. Então você não chegou a morar nos Estados Unidos, ou morou? Não, mas aí eu me lembro quando conheci ele, ele ainda falou, não, mas eu falei, mas tem passagem para os Estados Unidos, cara, meus planos todos desenhados. Eu ainda vou te levar para morar para os Estados Unidos. Ele ainda me prometeu isso. Então, eu fui para a Austrália. E acabamos decidindo que iríamos ser realmente, né, parceiros, né, no amor e tal. E fiquei na Austrália, ficamos 1 ano e 2 meses até que ele recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos. Para trabalhar. Eu já tinha mentalizado isso, de uma forma ou outra. Mas isso é impressionante, né, Patrícia? Porque não é que eu mentalizei e fiquei sentada, não. Acho que também é trabalhar, sabe? Meu objetivo era aprender inglês, fui lá, me inscrevi no curso de inglês e eu honestamente era a melhor aluna, eu fazia todos os deveres, eu tinha esse objetivo tão certo na minha cabeça que, sabe, então fui fazendo um passinho lá de cada vez para poder alcançar esse objetivo. Muito bom, muito bom. Então, bonitinha. Eu tenho os meus emojis aqui. Mas é isso. Mas aí você chegou, eu tava lá no Love Story, mas aí aprendeu também o inglês na Austrália e depois veio para os Estados Unidos. E aonde nos Estados Unidos que você veio? Então, só um parênteses, tem uma história que dizem que o inglês da Austrália, porque a Austrália, aquela ilha continental, ela lá no início da Austrália, ela era um lugar onde recebiam os presidiários
da Inglaterra. Júlia, se você estiver falando algo muito errado, vocês me perdoem. Mas se eu não me engano, da Inglaterra, claro, porque foi quem colonizou. Então, dizem que, ou não só os presidiários, mas né, as pessoas não benquistas. Então, o inglês australiano é um inglês muito difícil de se entender. E dizem que é por isso que são muitos bêbados. Então, é inglês. Então, eu fui aprender inglês. Agora eu vou entrar no jornal da Austrália para ficar escutando o inglês australiano. O João Salomão falou, tá certo. Não sei se é falando disso, mas mas então, você falou dos Estados Unidos. Estados Unidos, eu morei em Washington, D.C. e depois em Virgínia, que é né, um estado coladinho no outro, Maryland, Virgínia, Washington, D.C. Eu tive minha filha americana, a Liz nasceu nos Estados Unidos. Chupa Trump. E como que foi essa transição? Então, Brasil, Austrália, Austrália, Estados Unidos. E nessa, você é atriz no Brasil. Gente, vocês viram os posts que a gente fez aqui? Ela participava da Globo, né? Fez vários programas no Multishow, propaganda, cobertura da Oi. Então, como que foi, né? Número um, o idioma, né? É comunicadora, apresentadora, tem essa facilidade. E depois ir para um país né, novo, o idioma novo. E como que ficou esse seu lado profissional, morando fora? Então, Patrícia, eu uso até hoje as ferramentas que eu aprendi no teatro, sabia? Desde comunicar que meu corpo está seguro na hora de falar, de aquecer meu rosto para que a minha dicção saia mais clara, já que o inglês não é minha língua materna e eu preciso ser entendida. Agora, falando profissionalmente, eu tô fora dos palcos desde que eu saí, né, do Brasil. Então, você falou aqui de TV, mas a minha base é teatro. Eu morro de saudade de atuar. Morro de saudade. Já pensou em atuar aí? Sim, tem uma formação aqui que é muito legal, de 3 anos, e eu vou fazer. Eu tô esperando a Liz, né, minha filha, quando ela completar 6 anos, ela vai para a escola pública. E vai dar uma aquietada, assim, ela vai estar mais independente, sabe? E é uma das minhas metas. Então, essa é uma meta, assim, daqui a um ano voltar a estudar. Ao teatro. Mas eu tenho, então, lá no início da pandemia, 18 anos atrás, mentira, 2020, eu tinha sido aprovada para uma série que, enfim, que vai ser gravada remotamente. E eu fiz o teste, fiz o teste, Nicola Ciri, né, o ator querido que eu fiz uma novela com ele lá na Record, falou, tem uma produção acontecendo e precisam de uma atriz aí na Nova Zelândia, que tal? E aí eu fiz um teste remotamente, né, fiz um teste lá com a minha câmera, passei. A autora escreveu um super personagem para mim. Tudo indica que tá para sair, porque com essa coisa da pandemia e a Ancine engavetou muitos projetos de arte do nosso Brasil, mas, enfim, qualquer momento eu volto a atuar. Parabéns. Obrigada. Mas eu sinto muita saudade. Mas eu tô sempre em contato com as ferramentas, sim. Inclusive, né, antes de eu entrar aqui com você na live, eu fiz meus aquecimentos vocais, corporais. Então, gente, é muita pergunta. Eu vou me conter aqui, que a gente depois traz a Júlia de novo. Porque a Júlia usa, né, Júlia, essas questões do mundo artístico para o empreendedorismo. Então, conta um pouquinho isso de como, né, o lado artístico pode ajudar o empreendedor. E aí a gente vai para mais histórias suas de resiliência. Tá. Então, eu uso realmente muitas ferramentas que eu aprendi no teatro com a minha comunicação, né? O que o ator, né? Quem lida com a comunicação, né? O ator, o apresentador, o comunicador, ele tem ferramentas que tornam a comunicação, tornam a base consistente para ele estar seguro e assertivo na comunicação dele. Então, o que aconteceu? Eu criei um produto digital, que esse produto digital nasceu exatamente de eu perceber, foi principalmente pós-pandemia, que eu percebi que
né, enfim, o mundo, não só eu percebi, mas como todos nós, que o mundo migrou para a internet. Temos pessoas extremamente capacitadas em diversas áreas profissionais, mas que não estão aptas a comunicar pelo virtual. E é mais do que natural isso, porque se você é um médico, se você é uma professora, né, você não vai ter entrado em contato com ferramentas que tornam a sua comunicação mais assertiva, né? É natural, a não ser que você seja alguém que use realmente a sua comunicação e use ela como ferramenta de trabalho, né? Senão não tem porquê, né? Se você é alguém de TI, se você... Qualquer profissão. Então, eu falei, cara, eu acho que o mundo está precisando de ferramentas para poder exatamente migrar para o mundo virtual, porque o mundo migrou para o virtual e esse caminho reverso não vai existir, né? A gente está progredindo. Então, que bom, eu estou aqui na Nova Zelândia, você está nos Estados Unidos, tem um monte de gente no Brasil, a gente está se comunicando. Então, os laços estão estreitando, a nossa voz ganhou mais força, isso pode ser bom ou ruim, mas... Daqui a pouco a gente vai se ver, né? Aqui, tem um nome certo para isso, a projeção tecnológica. O que é dessa modernidade? Da modernidade. Lembra daqueles filmes antigos aí, tipo gente, qual que era aquele desenho? Tipo a família Jackson. O Jackson. O nome não é isso. Os Jacksons, isso mesmo. Mas tem nome certo. Tem um nome certo que a gente vai aparecer, tipo... Eu vou estar aí na Nova Zelândia, mas não vou estar, né? Mas a minha pessoa vai estar. Sim. Eu já vi até um show do Michael Jackson com isso. Até aí na sua terra, aí tá aí nos Estados Unidos, que era... gente... se alguém ainda tiver memória, avisa o que é. Isso. Maria Helena. Então, conta aqui pra gente, Júlia, quais são, assim, essas técnicas? Você tem um curso, né? Depois a gente comenta sobre o curso. Mas quais são técnicas que as pessoas podem usar, né, para profissionais que não são vendedores, não são jornalistas ou atores, mas que precisam estar aqui promovendo o trabalho no virtual? Então, tem muitas pessoas que são tímidas. Então, como que tem essa questão da câmera, a questão da comunicação? Então, Patrícia, primeiro de tudo, todos nós somos vendedores. Todos nós. O tempo todo a gente está vendendo, sabe? Com a nossa imagem, com os nossos valores, como a gente se comporta, com, né, as nossas opiniões. O tempo todo a gente está vendendo credibilidade ou não credibilidade, profissionalismo, o tempo todo. Então, falando de quais são essas técnicas, você falou sobre vergonha, né? Sobre timidez. Eu falo sobre isso. Eu torno natural essa timidez. Eu explico por que ela existe. Ela é uma ferramenta de sobrevivência, esse sentimento da gente de medo, de se expor. Ele existe, ok, ele existe. Isso é importante que ele exista, mas a gente precisa comunicar apesar dele. Então, eu falo sobre a vergonha, tem uma aula só de vergonha, sabe? Mas eu não tenho apenas o curso, eu também tenho consultoria individual, porque são 10 temas que eu abordo, né, no meu curso, mas tem pessoas que têm mais necessidades de apenas alguns deles. Então, na minha consultoria individual, eu trabalho personalizado, né, com cada cliente, né? Cada pessoa que eu quero orientar. Mas eu falo sobre... Então, eu uso minha expertise como atriz e como fotógrafa, né? Que eu estudei fotografia depois que eu engravidei da minha filha e hoje em dia ela é uma das minhas ferramentas profissionais, né? A fotografia. Mas eu uso, então, falando de virtual, eu uso... técnicas da fotografia, quando eu falo de enquadramento, quando eu falo de luz. Aqui eu tô com um softbox caseiro que eu fiz com o meu abajur. Olha! Sabe, aqui sem luz e aqui com luz vai mudar a minha pele, sabe? Eu não tenho filtro aqui. Eu posso ter, ok, mas eu opto por não ter. Então eu sei onde me posicionar para o contraluz não tá me derrubando, sabe? Então eu falo sobre áudio. Por que é importante ter um áudio? Porque um áudio limpo, porque se o áudio estiver ruim, pode ser que seja mais difícil da pessoa assistir, então pode ser que ela mude, né? Não queira estar ali com você.
Então, eu falo sobre comunicação não verbal, como o seu corpo comunica, eu falo quais cores vestir, o que cada cor representa, as cores primárias. Eu falo sobre cenário, né, sobre ambiente, objetos que podem estar em cena, que também ajudam a dar força, né, a dar mais credibilidade ao tema abordado. Então, são 10 temas. Falo sobre exercício, eu falo sobre exercícios também na prática. Tem uma aula que eu adoro, que é a última, a última aula, né, do que fecha o curso, que eu faço uma simulação de uma live. Então, o que a gente precisa fazer antes dessa live? Existe desde botar uma água do seu lado, sabe? Conta pra gente, qual que é o seu propósito pessoal, né, e profissional? O que te motiva a ser quem você é e fazer o que você faz? Mas antes você vai responder, ó, o João falou aqui, ó. Como tem sido a diferença de angariar e gerir clientes na Nova Zelândia e pelo mundo? A ligação humana na comunicação profissional, especialmente. Faz diferença muito, João, a diferença cultural. É muito interessante aqui na Nova Zelândia. A gente tem, por mais que sejam, né, 2 ilhotas, né, muito pequenas, é um país completamente cosmopolita, então recebe gente do mundo todo. É impossível você ter mais de 3 gerações só, digamos, praticamente possível, mais de 3 gerações onde todos são puramente neozelandeses. Então, é uma cultura muito misturada, né? Então, eu percebo, sim, eu percebo comportamentos muito parecidos dependendo da cultura, sabe? O brasileiro que eu atendo, ele tem normalmente comportamento mais parecido na hora da sessão, na hora de receber as fotos. A mesma coisa se são indianos, a mesma coisa se é neozelandês. Então, sim, muda o trato, a maneira de eu lidar, dependendo da cultura. Na hora de angariar clientes, por exemplo, né, na hora de eu conseguir conquistar os clientes aqui na Nova Zelândia, principalmente no boca a boca, que 70% dos trabalhos aqui são conseguidos por indicação, seja a área que for, Patrícia, seja para você trabalhar num órgão do governo ou que o boca a boca é o forte. Então, claro, você tem que ir lá fazer seu trabalho de marketing, né? Independente disso, mas é muito importante você nutrir as relações. Eu acho que em qualquer cultura, né, Patrícia, a gente nutrir as relações, mas aqui é mais forte ainda. Existe essa credibilidade muito grande na indicação. Então, acho que eu vou pular aqui as perguntas para a pergunta sobre o network, que é o que você está falando. Então, qual é a importância de uma rede de networking para você e como você gosta de se conectar com as pessoas? Tá. Uma rede de networking para mim é essencial. Eu acho que o trabalho que você faz, Patrícia, de unir. A Patrícia tem um trabalho que eu acho muito, muito bacana de unir, né, as mães empreendedoras, as mulheres empreendedoras, até onde eu sei são todas mulheres ali. Eu acho que isso é muito comum de nós, do gênero feminino, né? De buscar o apoio. Então, o networking, sim, dá força para a gente, porque a gente entende, a gente consegue perceber os acertos e erros, a gente divide as nossas falhas, né? Também, e os nossos acertos. Então, eu acho que ganha força nos nossos riscos, a gente fica mais segura de arriscar quando a gente tem um networking. A gente não sente sozinho, né? Ganha força para crescer. Então, para mim, é essencial. Essencial. Ninguém cresce sozinho, né? Você gosta de fazer network com as pessoas? Você entra em contato por mensagem, você liga, você gosta de eventos, agora que tá abrindo, né? Tá abrindo na Nova Zelândia ou ainda tá fechado? Então, aqui a gente agora tá num outro estágio. Agora tá em bandeiras. A gente tá chamam de red flag now, agora, que existem regras. Está aberto, digamos, mas tem um limite de 100 pessoas por encontros, né? Então, independente de Covid, eu gosto muito do pessoalmente.
né, ao vivo, eu acho que é muito bom, mas a gente tem que aproveitar a internet, né, esse mundo virtual está se tornando cada vez mais presente, então eu acho que é de extremo valor a gente alimentar as relações. E eu estando na Nova Zelândia, eu tenho muitos amigos que eu amo, que estão no Brasil, e eu alimento essa relação com eles, né? Então eu uso muito o virtual, como maneira de manter, né, minha relação. Que bom, imagina, a gente nasceu numa geração onde a gente pode falar por vídeo, né? Eu tô aqui falando com você, a gente nunca se viu pessoalmente, né? E fazendo networking. Conexão, né? Conexão, A Adri exatamente. tá mandando um oi aqui, carioca também, a Adri, ó, professora de inglês aqui do Colorado, a Adriana. Ah, legal! A Marta comentou, mulheres com a mentalidade de irmandade é poderosa. É sim. A Biz Moms, que a gente se conheceu através das Biz Moms, foca, né, bastante em mulheres empreendedoras. A Pro foca tanto em mulheres quanto homens, mas acho que mais mulheres vêm, porque vêm outras mulheres. Mas a Pro é um diretório, né? É um diretório de fácil e rápido acesso. Em breve será um aplicativo onde as pessoas podem encontrar os profissionais brasileiros onde elas estão online. Mas conta aqui pra gente, Júlia. Pessoal, pode colocar as perguntas na interrogaçãozinha aí, tá? O que te motivou a fazer, o que te motiva, né? A ser quem você é e fazer o que você faz, com o seu diferencial? Profissionalmente estão falando, porque o que me motiva primeiro é a curiosidade. Eu me considero alguém bem curiosa em conhecer, realmente muito curiosa, sabe? Em explorar as minhas capacidades, né? Todos nós temos leques de capacidades, de interesses, então eu tenho realmente uma curiosidade. E quando você percebe, assim, início do século XX, que as pessoas, até lá, né, as pessoas não viviam mais do que 40, 50 anos. Então, você perceber, caramba, tudo dando certo, pode ser que eu seja uma centenária um dia, olha quantas coisas eu posso viver, sabe? Então, isso realmente é algo que me motiva. Isso foi uma das razões também que eu criei essa ferramenta de comunicação, porque eu percebi que tem muitas mulheres pós-40, pós-50 que, né, que aqui a Marta falou sobre a irmandade feminina, né, que realmente é algo que existe. Tem muitas mulheres, principalmente, que acham que já passou meu tempo, sabe? Não tenho mais o que fazer, agora vou ficar aqui só cuidando dos netos, o que for. Que não é ruim, mas essas mulheres têm um conhecimento vasto, uma experiência enorme para dividir, sabe, com a gente, com os mais novos. Isso aí. Não, e agora a gente tem internet para essas mulheres cheias de sabedoria poder dividir. Não são mulheres, homens também, é porque naturalmente eu não sei por quê. Normalmente quem me procura são mulheres, mas gente, eu adoro os homens. Por favor, venham. Não tem gênero aqui, entende? Eu quero que as pessoas, quem tem bom conhecimento, quem tem o que dividir, sabe, divida. Então, não é questão de serem mulheres, mas é isso, sabe, que ela acabou de falar. Estou aqui tentando buscar o nome, mas deu uma travada aqui para mim. Que existem muitas pessoas, né, principalmente mulheres, porque são elas que eu mais tenho falado, que têm muito conhecimento e que acham que o tempo passou. Então, vem muitos os jovens, né, os jovenzinhos de 20 e poucos anos, com uma facilidade de se comunicar pela internet, fazendo vídeo em 3 minutos, faz um vídeo maravilhoso, fala, cara, passou meu tempo. E não passou, sabe? Venha compartilhar o conhecimento, né, Júlia? Por favor, a gente precisa. Eu sei que você tem que sair daqui 5 minutos para buscar, né, buscar sua filha. Então, eu vou resumir aqui as perguntas, depois a gente volta com mais Júlia, né, focando em diferentes áreas aí que a Júlia cobre. Mas conta aqui para o pessoal. Quem está, né, na Nova Zelândia pode te contratar como fotógrafo. Você foca tem portraits or business photos or babies, porque ou eventos ou casamento. Então conta um pouquinho para o pessoal que está na Nova Zelândia e pode contratar seu serviço presencial.
E para quem está online, né, como que eles podem contratar você no virtual? Uhum. Eu sou fotógrafa documental, eu documento a vida real. Então, se eu vou fazer uma sessão de família, por exemplo, eu vou ser como se fosse ali uma mosquinha passeando por volta e clicando, capturando memórias. Então, se tá, normalmente o cliente me liga e fala: ai, Júlia, mas minha casa tá uma bagunça. Eu falei: normalmente é uma bagunça? É. Legal, deixa ela assim. Porque eu quero que essa família revisite aquele momento da vida. E eu fotografo principalmente para as crianças, porque eu adoraria ter memórias da minha infância, como realmente foi, sabe? Então, dentro da bagunça que vive em cada família, ter aquelas fotografias que capturam aquele momento, eu poder revisitar essa memória. Então, os pais, quando me contratam, normalmente falam: obrigada por dar esse presente para o seu filho, sabe? Que Porque legal. é tão valioso e a criança perceber os pais olhando para ele com amor, ele recebe aquele amor de volta, ele entra em contato com aquele sentimento no momento que ele abre a foto, sabe? Então, também fotografo escritórios, ou eu tenho até aqui uma grande café que é meu cliente, então eu já fui fotografar dentro da cozinha do café, então aquela loucura que é dentro da cozinha do café, e eu lá me esquivando entre os pratos, e foi super legal, sabe? Então, Mas é justamente, ou a gente modifica, né? Ou seja, cria um novo ambiente, ou retrata o que é, né? A realidade. e Eu achei assim, bem legal isso, eu achei interessante. Tipo ó, assim, até se entrou não aqui a quer que Cássia, seja né? retratado dessa forma, melhore. Se não vai ser retratado Não, dessa forma. e assim, não tem problema. Se eu faço também o que o cliente tem a posar daquela foto. Vamos encontrar aqui uma parede sem bagunça e fazer também aquela foto padrão da família, que também é legal pra caramba, sabe? Então, dentro da minha sessão, eu faço também o padrão, mas a minha linguagem é o documental. Então, normalmente, quando o cliente me procura, ele me achou no Google, eu falo: visita o meu site antes, para ver se você se identifica com a minha linguagem. Porque isso é muito importante. Porque pode ser que o cliente não se identifique, e tudo bem, ele vai achar alguém que seja exatamente a linguagem que ele busca. Muito Né? legal. Tem para todo mundo, caramba, né? É verdade. Eu quero que meu cliente saia feliz, sabe? Então Mesmo. conta agora, que eu sei que ó, eu tô aqui olhando os minutinhos. Bonitinha, obrigada. Conta aqui pra gente no virtual, né? A pessoa que quer utilizar essas ferramentas de teatro, de Uhum. televisão, de comunicação. Então, para me procurar é pelo Júlia Sabugosa. Eu tenho uma página também que é o Júlia Sabugosa Photography, que é onde. Porque essa marca, Júlia Sabugosa Photography, eu abri há pouco tempo. Eu sou fotógrafa há 5 anos. Mas eu já tive meu estúdio, então eu tinha uma marca que era do estúdio, e o Photography foi há 6 meses atrás, um pouco menos. Então eu tenho uma página no Instagram com Photography, Júlia Sabugosa Photography, tem o meu website também, mas para a consultoria, que eu faço consultoria para pessoas, eu normalmente digo para as pessoas que não estão em busca de uma formação como ator, nem como apresentador, mas querem lapidar a sua comunicação através do virtual, né? Então é isso, seja a profissão que for. Então eu lapido a comunicação para torná-la mais assertiva, mais eficiente e você se divertir com a sua comunicação. Porque no momento que a gente se diverte, né, Patrícia, a gente consegue alcançar nosso objetivo. E pode ser um tema mais sério que você esteja falando, mas que você esteja confortável naquele lugar de comunicador. Então é isso que eu busco, sabe? Esse é meu objetivo com quem me procura. Lapidar a comunicação dele, que ele se divirta, sabe? Se torne confortável dando aquela roupa de quem comunica. Que legal! Fantástico! Deixa aí pra gente uma última, a gente chama aqui o nosso momento quotable. Cadê o Uhum. meu? Ixi, essa parte eu não sabia. Tá bom, O meu eu tenho. quotable. Não precisa ser uma quote, mas uma mensagem da Júlia, que ou para quem está ao vivo aqui, ou para os aviãozinhos que depois serão compartilhados. Qual Tá, mensagem então que você é, quer deixar aqui para o pessoal?
Eu tô assistindo um masterclass da criadora do Spank, que é você deve saber qual é essa. Que Ela é é ótima. Sarah Blakely. E ela falou algo que para mim foi muito importante, que ela falou, ouse começar. Sabe, você tem seu sonho, ouse começar. Dá o primeiro passo. Eu tinha o meu sonho de aprender inglês, então o que eu fiz foi me inscrever no curso de inglês, sabe? Então, que seja fazer Duolingo, não sei, aquele aplicativo, sabe? Ouse começar. A gente tem que começar em direção aos nossos objetivos. Então, eu acho que essa pode ser meu pensamento. Muito bom, muito bom. Go for the action. Eu falo muito misturado, português e inglês. Às vezes o pensamento vem em inglês, eu tenho que traduzir. Isso, para alcançar mais gente ainda. Vá para a ação. Muito bom. Isso. Júlia, muito, muito obrigada. Eu quero ser consciente aqui do seu horário para Obrigada, Patrícia. Obrigada por esse convite. Obrigada, vocês estão aqui assistindo, ouvindo, e me procure. Né? Quem precisar desse apoio para lapidar a comunicação, alcançar os objetivos, estou aqui feliz da vida para te ouvir, para te ajudar. Muito, muito obrigada, bom. Tá, Patrícia? Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. E muito sucesso aí para você. Para você também, para todos. Outras lives para a gente tocar em Vamos! Os seus ensinamentos aí. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo enorme. Tchauzinho.